Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leile Carvalho, sou bariátrica e hoje eu venho falar para vocês como foi a minha decisão em fazer a cirurgia bariátrica e o que foi primordial nessa decisão. Bom, desde pequena eu sempre estive acima do peso, sempre fui bem gordinha. Minha mãe costumava me levar em consultas de rotina com o pediatra e o pediatra sempre falava que eu estava acima do peso, que eu precisava emagrecer, pois futuramente eu podia ter algum problema de saúde. Naquele momento eu não tinha nada, porém, futuramente poderia ter. Eu sempre fazia dietas, porém era sempre um fracasso. Quando eu estava na adolescência, eu comecei a frequentar academias e mantendo dieta. Até conseguia ver um pouco de resultado, porém se eu parava, voltava todo o peso tudo de novo. Quando eu estava em torno de uns 18, 19 anos, eu comecei a passar com um endocrinologista. Esse médico, ele acabou passando alguns medicamentos para mim, algumas fórmulas que pareciam mágicas. Eu até consegui emagrecer, porém o meu organismo ele se acostumava muito rápido com os medicamentos, então eu acabava ficando viciada. E para não manter esse vício, eu acabava parando o remédio por conta própria. E quando eu parava, acabava engordando tudo de novo, que eu já tinha emagrecido e até mais quilos, dependendo do remédio que eu estava tomando. Os anos foram se passando e eu decidi me aceitar do jeito que eu sempre fui, gordinha, e sempre tive uma autoestima muito elevada, então não tinha problema de saúde e me aceitava do jeito que eu sempre fui. Na época, algumas pessoas da minha família já tinham feito a cirurgia bariátrica e sempre me falavam: Leile, por que você não faz a cirurgia também? E eu, com um pensamento leigo, falava: ah não, eu tenho medo. E se depois eu não conseguir comer o que eu sempre gostei de comer? E se, sei lá, acontecer um problema e eu morrer? Olha que pensamento, eu pensava até que poderia chegar a morrer. O tempo foi passando, em 2014 eu conheci que hoje é meu esposo. Em 2016 nós nos casamos, eu já estava com em torno de 90 ou 95 quilos, porém isso nunca foi um problema pra gente, nem pra mim e nem pra ele. E eu sempre tive muita saúde, então eu não tinha nenhum problema que podia me afetar com relação ao meu casamento. Confesso que eu fui relaxando com o passar dos anos, e aí o meu peso foi só aumentando. No final de 2018 eu entrei numa empresa que me oferecia o convênio médico, e no começo de 2019 eu comecei a sentir muito cansaço, chegava na empresa muito ofegante e comecei a me incomodar com isso. Outra coisa que me incomodava muito também era as roupas, porque as minhas roupas já não serviam mais e quando eu ia comprar alguma roupa nunca tinha meu número, porque eu já estava com 126 quilos, eu já usava GG ou Extra G e calças número 54. Nessa época eu já estava com 27 anos. Que um belo dia, em torno de fevereiro ali, eu tive a decisão de mudar de vida. Comecei a dar uma pesquisada, porém não era ainda a bariátrica que eu queria fazer. Eu estava em busca do balão bariátrico, que aparentemente parecia ser mais tranquilo de colocar. Certo dia eu encontrei uma prima minha e grande amiga que me falou de um cirurgião bariátrico, que era um amigo dela, que ela o conhecia e também seguia ele no Instagram. Me passou o Instagram dele, eu chamei ele no direct para tirar algumas dúvidas referente ao balão. Esse médico, que hoje é um grande amigo, ele me explicou o seguinte, que o balão gástrico, ele pode ser introduzido através de uma endoscopia, ele fica durante 6 meses no nosso estômago, porém, ele é indicado para pessoas que precisam ter uma perca de peso, mas em torno de 10% do peso apenas. Chega um certo momento que você não consegue emagrecer mais. E depois de 6 meses, esse balão tem que ser retirado do estômago. Então, automaticamente, o estômago vai continuar do mesmo tamanho. Foi aí que ele me sugeriu a cirurgia bariátrica. Na época, ele me explicou que o convênio da minha empresa cobriria todos os custos médicos, inclusive a cirurgia. E me explicou um pouco mais como que funcionava a questão da cirurgia. Na hora que ele me falou isso, eu tive um turbilhão de emoções. Porque ao mesmo tempo que eu estava feliz porque sabia que o convênio cobria, eu ainda estava com medo. No mesmo dia, eu chamei o meu esposo, a gente sentou, conversou, eu disse para ele que estava pensando de fazer a cirurgia e perguntei o que ele achava. Ele ficou preocupado, porém me apoiou. Também conversei com os meus pais, pois eu queria saber qual que era a opinião deles. De primeira, meu pai já me apoiou, ficou muito empolgado por sinal. Minha mãe também me apoiou muito.
Ela ficou bem preocupada, porque ela também não tinha muito conhecimento, assim como ele também não tinha, mas me apoiou bastante, porque eles viam que a minha luta era diária contra a balança, né? Então eles acabaram me apoiando. Eu acho que isso foi a chave. Para mim, o principal ponto foi o apoio da minha família, porque eles sempre estavam vendo a minha luta. Então, quando eu falei sobre a cirurgia, expliquei como o doutor havia me explicado, eles ficaram bem felizes, preocupados, mas felizes. E me apoiou desde o início. Então, para você que precisa fazer a cirurgia ou está com vontade de fazer a cirurgia, o principal é isso. Pesquise bastante, converse com a sua família, tire todas as suas dúvidas com o seu médico, pois isso é o principal. Vocês precisam sair da sala do médico sem nenhuma dúvida. A sensação que a gente tem de medo é muito comum, porque é algo desconhecido, algo que a gente não passou ainda na nossa vida. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil vai ser para passar por esse caminho que vai ser um pouco difícil, porém não é impossível. O medo vai diminuir muito com o conhecimento. A opinião particular é a seguinte: se você é obeso e tem a possibilidade de fazer a cirurgia bariátrica, faça. Faça sem medo de ser feliz. Essa foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu sou muito mais feliz, eu sou mais saudável, eu não sinto mais cansaço, sou mais disposta, sou mais feliz comigo mesmo com relação à autoestima, que está muito mais elevada do que antes. Então é muito importante a gente se sentir bem com a gente mesmo. É o que eu tenho para falar para vocês hoje com relação a isso. Bom, galera, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, clica no sininho, que é muito importante para vocês receberem todas as notificações dos vídeos que eu colocar aqui no YouTube, no canal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!